Meritocracia. Esse termo tem sido amplamente discutido em debates sobre educação, trabalho e justiça social. A ideia parece simples e atraente. Se você trabalhar duro, estudar e se esforçar, poderá alcançar o sucesso e realizar seus sonhos. Mas será que essa ideia é tão verdadeira e justa quanto parece? No Brasil e em muitos lugares do mundo, a noção de que todos têm as mesmas oportunidades ignora uma série de desigualdades e obstáculos que impactam profundamente a vida das pessoas. Hoje, vamos explorar as bases dessa crença, os problemas e as armadilhas da meritocracia, e como ela realmente se aplica ao nosso dia a dia. Para começar, é preciso entender o que realmente significa meritocracia. Na teoria, ela é um sistema onde o sucesso depende dos méritos e esforços de cada um. Parece justo, não é? Mas a realidade é bem mais complexa. Diversos fatores externos, como a condição social, a cor da pele, o gênero e o lugar onde nascemos, interferem diretamente nas oportunidades que temos. Ou seja, enquanto algumas pessoas começam suas vidas em ambientes privilegiados, com acesso à educação de qualidade e apoio familiar, outras enfrentam uma realidade totalmente diferente. Isso cria uma base desigual, onde as chances de sucesso são maiores para quem já tem vantagens desde o início. Um dos principais fatores que compromete a meritocracia é o acesso desigual à educação. No Brasil, por exemplo, existem enormes disparidades entre a educação pública e privada. Enquanto escolas particulares oferecem infraestrutura de qualidade, professores bem remunerados e diversos recursos pedagógicos, muitas escolas públicas enfrentam a falta de materiais básicos, infraestrutura precária e pouco apoio para os alunos. Jovens de famílias mais ricas conseguem estudar em instituições que abrem portas para as melhores universidades e, por consequência, para melhores oportunidades no mercado de trabalho. Já aqueles que dependem do ensino público enfrentam uma desvantagem desde a infância. Assim, a ideia de que todos têm as mesmas chances de sucesso através do esforço individual não reflete a realidade. Outro ponto importante é a existência dos chamados privilégios invisíveis, que muitos possuem sem sequer perceber. Privilégios são vantagens que certas pessoas têm em função de fatores como a classe social, a cor da pele, o ambiente familiar e até a região onde moram. Esses privilégios criam um ponto de partida mais favorável para alguns, enquanto outros precisam superar inúmeras barreiras para chegar ao mesmo lugar. Por exemplo, alguém que nasceu em uma família com boa estrutura financeira tem mais chances de investir em estudos e desenvolvimento pessoal sem precisar enfrentar tantas dificuldades. Já quem vem de uma realidade menos favorecida precisa lidar com pressões financeiras e emocionais muito maiores. Na prática, esses privilégios facilitam o crescimento de alguns e dificultam o de outros, mostrando que a meritocracia por si só não se aplica de forma igual para todos. Para entender melhor essa diferença, pensemos em uma corrida de obstáculos. A meritocracia sugere que todos estão correndo na mesma pista e que o primeiro a cruzar a linha de chegada o faz por mérito próprio. No entanto, a realidade é que alguns começam metros à frente, com calçados apropriados e preparação, enquanto outros partem muito atrás, sem os mesmos recursos e com obstáculos extras pelo caminho. Quando falamos em meritocracia, esquecemos que essas diferenças iniciais influenciam drasticamente o resultado final. E mesmo que o esforço pessoal seja importante, ele não é o único fator determinante para o sucesso. No mercado de trabalho, a situação é ainda mais evidente. Embora se diga que qualquer um pode alcançar uma posição de destaque ou subir na carreira, a realidade é que nem sempre o esforço individual é o que mais conta. Em muitos casos, o acesso a oportunidades está ligado a redes de contatos, indicações e até a imagem que a pessoa projeta, aspectos que nem sempre têm a ver com o mérito. Além disso, preconceitos e estereótipos ainda são uma barreira, especialmente para pessoas de cor, mulheres e aqueles de classes menos favorecidas. É comum, por exemplo, ver uma grande diferença salarial entre homens e mulheres ou entre brancos e negros em cargos semelhantes.
Isso mostra que a ideia de que o mercado premia apenas o mérito é, na prática, limitada e muitas vezes ilusória. Um aspecto interessante dessa discussão é a ideia de que basta querer para alcançar o que se deseja. Esse conceito, amplamente difundido na cultura da meritocracia, ignora o contexto em que cada pessoa vive. A frase "quem quer, consegue, motiva", mas ignora que, para muitos, essa jornada envolve enfrentar obstáculos que outros jamais precisarão enfrentar. Quem nasceu em um ambiente de privilégios muitas vezes não enxerga o quão difícil é para outros chegarem a esses mesmos lugares. Essa visão acaba culpando aqueles que não conseguem, fazendo-os acreditar que não se esforçaram o suficiente, quando, na verdade, enfrentaram um contexto muito mais desafiador. A consequência disso é uma sociedade que valoriza o sucesso a qualquer custo, mas que ignora as desigualdades que moldam a trajetória de cada um. Então, a meritocracia realmente existe? Na prática, o conceito de meritocracia pura é praticamente impossível de aplicar em uma sociedade desigual. O mérito nunca é o único fator que leva alguém ao sucesso. O esforço e a habilidade contam, claro, mas eles são apenas uma parte da equação. Em um mundo ideal, todos teriam as mesmas chances de sucesso, independentemente de onde nasceram ou das condições em que cresceram. Mas, na realidade, a meritocracia funciona mais como uma ideia que simplifica a complexidade das desigualdades. Ela nos faz acreditar que o mundo é justo e que tudo depende da força de vontade, quando, na verdade, muitos fatores estão fora do nosso controle. Diante dessa realidade, o que podemos fazer? Como sociedade, o primeiro passo é reconhecer que a meritocracia pura não existe e que muitos precisam de apoio para terem as mesmas oportunidades daqueles que possuem privilégios. A educação inclusiva, o combate ao preconceito e a criação de políticas de apoio para pessoas em situação de desvantagem são formas de tentar equilibrar essa balança. Além disso, devemos parar de romantizar a ideia de que só o esforço basta e começar a entender que, para muitos, o contexto é determinante. Reconhecer as desigualdades é um passo importante para construir uma sociedade mais justa e menos excludente. Então, a meritocracia pode existir em algum nível? Talvez como um ideal, mas não como uma realidade prática. O conceito de meritocracia representa a esperança de que o sucesso depende apenas de esforço. Mas, enquanto o ponto de partida continuar desigual, essa ideia continuará sendo uma ilusão para muitos. Compreender isso é essencial para que possamos criar uma sociedade onde as pessoas não sejam julgadas apenas pelo que conseguem ou deixam de conseguir, mas também pelos desafios e obstáculos que enfrentam. Só assim conseguiremos avançar para um mundo em que, de fato, todos tenham as mesmas oportunidades para conquistar seus objetivos.